Uma dúvida que recebo em supervisão é: construir a formulação de caso, conseguir organizar hipóteses clínicas, identifiquei padrões de manutenção. Mas na hora de compartilhar com o paciente, como falar? Como explicar sem parecer técnico demais? Como desenvolver uma hipótese sem parecer que está definindo o paciente? Essa é uma dificuldade muito comum na prática clínica em TCC, porque formular o caso é uma habilidade de raciocínio clínico do terapeuta, mas compartilhar a formulação exige também uma habilidade de comunicação relacional, colaborativa e didática. Então, sejam bem-vindos à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Na TCC, a formulação de caso não deveria ficar apenas na cabeça do terapeuta ou em um formulário preenchido fora da sessão. Ela precisa se tornar uma compreensão compartilhada, porque é essa compreensão que ajuda o paciente a entender o próprio funcionamento, participar mais ativamente do tratamento e compreender por que determinadas intervenções fazem sentido. E aqui já vale uma diferenciação importante. Na prática do TCC, muitas vezes usamos os termos conceitualização e formulação de caso de forma muito próxima, mas para organizar melhor o raciocínio, podemos pensar assim: a conceitualização cognitiva nos ajuda a compreender como pensamentos, emoções, comportamentos, respostas fisiológicas, crenças e estratégias de enfrentamento se relacionam no funcionamento do paciente a partir de história relevante. Já a formulação de caso é uma compreensão clínica mais ampla. Ela integra a lista de problemas, hipóteses diagnósticas, fatores precipitantes, fatores de manutenção, fatores predisponentes, história de aprendizagem, crenças, padrões comportamentais, objetivos terapêuticos e implicações para o plano de tratamento. Então, neste vídeo, quando eu falo em compartilhar a formulação de caso, estou falando dessa compreensão clínica organizada, mas traduzida para uma linguagem acessível ao paciente. E isso exige cuidado. Compartilhar a formulação não é abrir um documento pronto no computador, mostrar um formulário preenchido e dizer: olha, você funciona assim. Esse tipo de devolutiva pode deixar o paciente em uma posição passiva, como se estivesse recebendo uma interpretação fechada sobre si mesmo. Na TCC, a formulação precisa ser colaborativa. Então, em vez de apresentar uma explicação pronta, o terapeuta pode construir a compreensão junto com o paciente, desenhando um ciclo, organizando uma sequência de acontecimentos, retomando exemplos concretos trazidos por ele e perguntando se aquilo faz sentido para a experiência. A formulação pode até ter sido organizada previamente pelo terapeuta fora da sessão, mas quando ela é compartilhada em sessão, precisa ser transformada em conversa clínica. Não é uma apresentação, é uma construção conjunta, porque tanto a conceitualização como a formulação de caso é uma hipótese clínica e, como hipótese, precisa ser apresentada de forma colaborativa, aberta e revisável. Então, na prática, o primeiro passo é pedir permissão e preparar o paciente para a devolutiva. Podemos dizer: posso compartilhar uma forma como estou compreendendo o que vem acontecendo com você? Ou, queria organizar com você um padrão que apareceu nas últimas sessões para vermos se isso te faz sentido. Esse cuidado reduz a chance de o paciente se sentir interpretado, rotulado ou colocado em uma posição passiva. O segundo passo é começar pelo problema vivido pelo paciente, não pelo conceito técnico. Em vez de iniciar falando de crença central, esquiva, comportamento de segurança ou ciclo de manutenção, podemos começar pela experiência concreta. Você tem percebido que, quando recebe uma crítica no trabalho, costuma se sentir muito abatida e passa a pensar que não é competente? Isso aproxima a formulação da vivência do paciente. Depois, começamos a organizar os elementos do ciclo. Por exemplo, nessas situações, parece que aparece o pensamento: eu não faço nada direito. Quando esse pensamento vem, a tristeza aumenta, a energia diminui e a sua vontade é se afastar da pessoa ou deixar as tarefas para depois.
No curto prazo, isso pode até aliviar porque você se protege de novas críticas, mas no longo prazo tem acabado aumentando a sensação de fracasso e mantendo o humor deprimido. Percebe? Não estamos apenas descrevendo sintomas, estamos demonstrando uma relação entre situação, pensamento, emoção, comportamento e consequência. Esse é o coração da formulação compartilhada. O terceiro passo é validar a função do padrão. Isso é muito importante. Se apenas mostramos o ciclo disfuncional, o paciente pode se sentir culpado, inadequado, mas quando mostramos a função, o paciente começa a se compreender com mais compaixão. Por exemplo, faz sentido que você tenha tentado se afastar. Quando alguém está se sentindo muito criticado e sem energia, se afastar parece uma forma de se proteger. A questão é que essa estratégia que alivia no curto prazo acaba mantendo a tristeza no longo prazo. Essa forma de falar pode ajudar o paciente a perceber que o comportamento não é sem sentido. Ele tem uma função, mas também tem um custo. O quarto passo é checar se a formulação faz sentido para o paciente. Podemos perguntar: isso conversa com a sua experiência? Tem alguma parte que não faz sentido? Você acrescentaria algo? Quando você escuta isso organizado dessa forma, o que percebe? Essa checagem é fundamental porque a formulação precisa ser construída com o paciente, não apenas apresentada a ele. O quinto passo é conectar a formulação aos objetivos e ao plano de tratamento. Depois de organizar o ciclo, o terapeuta pode dizer: se esse padrão fizer sentido, então nosso trabalho não será apenas tentar diminuir a tristeza. Vamos precisar ajudá-la a reconhecer esses pensamentos com mais clareza, responder à autocrítica, reduzir o isolamento e retomar atividades que aumentem senso de capacidade e conexão. Aqui o paciente começa a entender por que a intervenção foi escolhida. A ativação comportamental deixa de parecer uma tarefa aleatória, o registro de pensamentos deixa de parecer um formulário, o treino de habilidades sociais deixa de parecer uma técnica solta. Tudo começa a fazer sentido dentro de um mapa. E esse talvez seja um dos maiores benefícios de compartilhar a formulação. Ela aumenta a colaboração. Porque quando o paciente entende o funcionamento do problema, ele participa melhor do tratamento. Ele consegue perceber: então não estamos fazendo essa tarefa porque a terapeuta mandou. Estamos fazendo porque ela se conecta ao meu ciclo de manutenção. O sexto passo é usar uma linguagem simples e visual. Muitas vezes desenhar o ciclo em sessão ajuda muito. O terapeuta pode usar uma folha, um quadro ou até um esquema simples com setas. Situação, pensamento, emoção, comportamento, consequência. Não precisa ser bonito, precisa ser compreensível. Por exemplo, crítica no trabalho leva ao pensamento: não sou capaz. Esse pensamento aumenta a tristeza e vergonha. A paciente se isola e evita tarefas. No curto prazo, sente alívio. No longo prazo, acumula pendências, confirma a ideia de incapacidade e piora o humor. Esse desenho ajuda o paciente a ver o padrão acontecendo. E quando ele vê muitas vezes, consegue se distanciar um pouco dele. O próximo passo é atualizar a formulação ao longo do processo. A primeira formulação não é definitiva, não é única. À medida que o tratamento avança, novas informações aparecem. E o paciente testa hipóteses, observa padrões, identifica crenças, percebe funções de comportamentos e compreende melhor sua história. Então, podemos dizer: essa é uma hipótese inicial, é o que temos no momento. Podemos ir ajustando juntos conforme o tratamento avançar. Isso protege o paciente de se sentir encaixado em uma explicação fechada e protege o terapeuta de se apegar demais à própria hipótese. E existe uma pergunta que pode orientar o terapeuta: essa formulação ajuda o paciente a se compreender melhor e a participar mais ativamente do tratamento? Se a resposta for sim, provavelmente estamos no caminho certo, porque a formulação não existe apenas para o terapeuta saber o que fazer. Ela também existe para o paciente entender o que está acontecendo consigo. E quando isso acontece, a terapia deixa de ser um lugar onde o paciente apenas recebe intervenções. Ela se torna um espaço onde paciente e terapeuta investigam juntos o funcionamento do sofrimento,
e constroem caminhos possíveis de mudança. Compartilhar a formulação, então, não é uma etapa burocrática, é uma forma de psicoeducação, é uma ferramenta de colaboração e é uma competência clínica fundamental na TCC. E é sempre importante lembrar que nós desenvolvemos essa competência com prática e ao longo da nossa jornada. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!